Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Meu nome é Alexander, é muito bom revê-los. É sempre um grande prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento com vocês e assim nós crescemos e trilhamos juntos o caminho à independência financeira. O vídeo de hoje vai tratar sobre talvez o que seja o maior pavor, principalmente do investidor de longo prazo, que é investir e ver que mesmo ao longo dos anos o seu patrimônio fica ali estagnado. Nós faremos algumas simulações, pegando talvez os piores cenários possíveis. E será que você tem noção de como ficaria o seu patrimônio após longos anos, assim, num período tão incerto, um período tão negativo? Bem, se você quer realmente saber o que aconteceria com o seu patrimônio num cenário tão caótico desse jeito, fique comigo até o final do vídeo que você não irá se arrepender. E antes de iniciarmos, propriamente dito, gostaria de pedir aquele like generoso. Claro, se esse conteúdo te agregar de alguma forma, então eu peço like para que o YouTube possa compartilhar este vídeo com outras pessoas. E estou deixando também na descrição do vídeo 2 links de livros que já tratamos aqui neste canal. Como diz Gastão Moreira, leia bastante para não ser enganado. Então ler nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço. Então, se você quer se preparar melhor para o mercado, a leitura nunca é demais. Bem, eu também quero dizer que eu sou advogado previdenciário, além de investidor. Então, se você é do Rio de Janeiro e tem qualquer demanda contra o INSS, seja referente à aposentadoria, aposentadoria especial, revisão de benefício, LOAS, Auxílio Brasil, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, enfim, qualquer demanda envolvendo o INSS, eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo e pode fazer contato que eu terei o maior prazer em ajudá-lo. Eu tenho visto muitas pessoas sendo imediatistas e querendo ganhar dinheiro rápido na Bolsa de Valores. Não existe almoço grátis. Nada é tão simples assim, tão fácil assim. Se você quer dinheiro rápido, você até consegue, mas é preciso muito estudo, muita dedicação, horas e horas dedicadas exclusivamente ao mercado financeiro. Talvez você precise ficar várias horas por dia olhando a movimentação do mercado, e realmente não é isso que eu faço aqui. Muito pelo contrário. A minha filosofia, o que eu tento passar aqui nos vídeos, é focar no investimento de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é de 10 anos para mais. É preciso que fique bem claro que o método é o mais importante de tudo. O método é muito mais importante do que o retorno imediato. Então, seu foco tem que ser em sempre fazer seus aportes constantes e reinvestir sempre os seus dividendos. E sempre que possível, tente melhorar os seus aportes. Com o passar do tempo, você vai perceber que os seus aportes vai ficando cada vez menos importantes e vendo que os dividendos que você vai recebendo vai tendo cada vez um volume maior e tendo mais importância, até chegar ao ponto de que os aportes que você faz mensalmente não serão tão relevantes e o volume financeiro que você terá de dividendos te ajudando a aportar mensalmente vai ser muito grande. E aí o efeito bola de neve começa realmente a surtir efeitos, a te mostrar resultados. Mas isso é preciso muita paciência, disciplina, mas com calma vamos chegar lá. Precisamos saber e compreender que, por vezes, iremos fazer um aporte em determinada empresa, claro, é esperançoso que o futuro para ela seja promissor, que ela vai continuar crescendo, entregando bons resultados, mas às vezes essa empresa fica estagnada por 10 anos ou mais, e isso é muito mais comum do que você possa imaginar, muito mais mesmo. Vamos ver alguns exemplos no site TradingView. Então, aqui no site TradingView, vamos analisar uma das queridinhas do momento, BBAS, aqui, BBAS3, Banco do Brasil. Então, aqui nós fazemos análise do mês. Quando abrir o gráfico, você seleciona um mês. Vejam aqui, ó, em 2 de maio de 2008, a ação estava 4,37. 2 de maio de 2008. Em 1 de março de 2016,
a ação estava praticamente o mesmo valor, ou até um pouquinho mais baixo. Então veja que de 2008 a 2016, a ação manteve o mesmo preço. Mas hoje, quanto que ela está valendo? Hoje ela está aqui na casa dos 27. Então você perceba que ela passou praticamente 10 anos, 8 anos aqui no caso, para ser mais específico, o mesmo valor, e hoje ela cresceu bastante. Outro exemplo que nós podemos avaliar é BOVA11. BOVA11 é o índice da Bolsa de São Paulo. Então nós abrimos BOVA11, mesma coisa, gráfico mensal. Bem, então aqui, pessoal, de fevereiro de 2010 a março de 2020. Então aqui, 10 anos praticamente. A ação, no caso o índice, se manteve em R$ 69. Então 10 anos ficou praticamente no mesmo preço. Mas hoje já está R$ 124. E temos mais exemplos? Sim, com certeza. Vamos ver Gerdau, GGBR4. Bem, e essa aqui é ainda pior. Nós podemos observar, em maio de 2008, ela estava na casa dos R$ 18. Depois, em 2016, ela caiu para R$ 2. Então você já se viu num cenário desse? Caindo de R$ 18, R$ 17 para R$ 2, e mesmo assim, ainda em 2020, ela estava valendo apenas R$ 5 e pouco. Mas e agora? Quanto ela está valendo? Já está R$ 18 e pouco novamente. Bem, e por último, vamos ver a Uzi Minas, o ZIN5. Bem, a Uzi Minas talvez seja o pior cenário de todos. Aqui, em maio de 2008, ela estava custando R$ 27,65 em maio de 2008, R$ 27,65. Em 2016, ela chegou a custar menos de R$ 1, 80 e poucos centavos. Então você teria visto a sua ação sair de quase R$ 30 para menos de R$ 1. Pessoal, isso aqui é pesado demais. Poucas pessoas têm estômago para aguentar isso aqui. Mas e depois de 2016? O que aconteceu? A ação continuou subindo e descendo. Chegou aqui a R$ 18 em 2021 e hoje está a 8,53. Então é uma perca absurda. Como eu falei, isso acontece muito no mundo dos investimentos. Então nós vimos que é muito fácil uma ação permanecer estagnada por 10 anos, talvez 15 anos. Vimos com exemplos atuais, grandes empresas. Então vamos fazer a simulação para ver como que isso ficaria se nós deixássemos nosso dinheiro numa empresa. Mas vamos pegar bem pesado, vamos pensar num cenário bem caótico. Então nós vamos fazer a seguinte simulação. Imagine que você aportou numa empresa e durante 30 anos, sim, 30 anos, essa empresa manteve a mesma cotação e pagando os mesmos dividendos. Aí você vai falar, pô, mas aí essa empresa é ruim demais, como é que pode? 30 anos, não repondo nem mesmo a inflação, perdendo para a inflação? Sim, então a ideia é essa, é pegar um cenário bem hostil, bem improvável, porque quem manteria seu dinheiro numa empresa assim? Você manteria 30 anos sem repor a inflação, sem crescer seus dividendos? Bem, com certeza ela não passaria no meu critério, de forma alguma, porque um dos critérios para se investir na empresa é que ela tenha um crescimento constante. Então, ela precisa ter um lucro também, mas essa empresa com certeza não aportaria. Mas vamos ver na prática como que fica seu patrimônio depois de todos esses anos. E para fazer essa simulação, nós utilizaremos os seguintes parâmetros. Seu aporte anual será de R$ 6.000 ou R$ 500 por mês. Todo ano, esse aporte terá um acréscimo de 5% para simular uma inflação. A cotação da ação será fixa em R$ 50 e ela pagará 6% de dividendo anual. Além disso, todo dividendo será reaportado. Então vamos ver na prática como fica. O aporte será 500 por mês ou 6.000 anual. A ação manterá sempre no valor de R$ 50, 6% de dividendo anual. Então no primeiro ano, com R$ 6.000, seria possível comprar 120 ações. Aqui do lado é o valor da ação. Esse resto é quanto sobra. Às vezes você não consegue comprar uma ação completa, sobra um pouquinho. Aqui dividendo por ação, no caso dos 6%, daria R$ 3 de dividendo. A sua renda passiva mensal e a sua renda passiva anual. Então, no primeiro ano, patrimônio inicial
foi de 6 mil. A partir do segundo ano já começa a mudar, porque no segundo ano o seu aporte inicial foi acrescido de 5% e ainda foi somado com o valor reinvestido. Ou seja, ele foi reinvestido com mais R$ 360 do ano anterior. Então, ao total, são R$ 6.660. Ao preço de R$ 50 a cotação da ação, foi possível comprar 133 ações. Por R$ 10 aqui, o mesmo valor de dividendo, a renda passiva mensal já era R$ 63,25, uma renda passiva anual 750 e o patrimônio total de 12.650. Bem, aqui nos 5 anos já é possível ver que já teria acumulado um total de 743 ações, uma renda passiva mensal de R$ 185,85 e uma renda passiva anual de R$ 2.229, com um patrimônio de R$ 37.150. Bem, pulando agora aqui para o 10º ano, para ganharmos um pouco mais de tempo, percebemos que reinvestindo os dividendos, já temos R$ 14.278,97, conseguimos comprar 286 ações, somando um total de 1.943 ações, dando uma renda passiva mensal de R$ 485,75 e uma renda passiva anual de R$ 5.829. Nosso patrimônio total já é R$ 97.150. E veja que do 5º para o 10º ano, olha a diferença que dá. No 5º ano era 37 mil, no 10º ano já 97 mil. No 15º ano, nós já conseguimos comprar 440 ações, somando um total 3.811 ações, com uma renda passiva mensal de R$ 952,75 e uma renda anual R$ 11.433. Porém, patrimônio total já é R$ 190.550. E olha que daqui, de 97 mil para 190 mil, foram apenas 5 anos de diferença. E olha a bola de neve fazendo efeito. Primeiros 5 anos, 37 mil, com mais 5 anos pulou para 97 mil, e com mais 5 anos já chegou a quase 200 mil. Bem, e aqui, após 30 anos, o nosso aporte anual seria pouco mais de 24 mil. Reinvestindo os dividendos, já conseguiríamos aportar mais de 71 mil, comprando 1.431 ação, somando pouco mais de 17 mil ações. E a nossa renda passiva mensal seria mais de R$ 4.000, com a renda passiva anual seria mais de R$ 51 mil, somando um patrimônio de R$ 852.800. Então, pessoal, vocês podem perceber que mesmo a gente fazendo essa aplicação numa empresa horrível, sem a cotação aumentar R$ 1 sequer, totalmente estagnada, então conseguimos ver que o nosso aporte inicial anual, que era de 6 mil, ele aumentou 4,1 vezes. Olhem isso aqui é muito interessante. Porém, o nosso patrimônio total, que começamos no primeiro ano com 6 mil, aumentou 142 vezes. Isso é o poder que tem os juros compostos. Então vocês conseguem ver que os juros compostos, ele te salva mesmo você fazendo um investimento ruim, porque com certeza eu acho que ninguém ficaria 30 anos numa ação dessa, que não cresce R$ 1 sequer. Mas mesmo assim, diante desse cenário tão horrível, você conseguiu ter um patrimônio considerável, mas o patrimônio não é o mais importante, porque o patrimônio realmente não paga a conta. O que você deve realmente ter atenção é a sua renda passiva anual, que já é mais de R$ 51 mil. E agora nós faremos a segunda simulação, mas agora nós vamos pegar bem mais pesado. Agora nós vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos pensar que essa ação ela não ficou estagnada durante 30 anos, mas sim ela foi caindo a sua cotação. Todo ano a sua cotação caía 3%. Sim, é um cenário caótico, totalmente improvável, talvez seja a pior empresa do mundo, porque imagina uma empresa que 30 anos, além dela não ganhar a inflação, além dela não repor a inflação, todo ano ela vai perdendo 3% na sua cotação. Consequentemente também, o seu dividendo vai baixando, porque ela vai manter os 6% de dividendo anual, mas conforme a cota da ação cai 3%, seu dividendo também diminui na mesma proporção. Seu aporte será 6 mil anual, R$ 500 mensais, terá um acréscimo de 5% ao ano,
simulando uma inflação do período, e todo o dividendo será reinvestido. Mas com certeza você está pensando, mas essa empresa, pelo amor de Deus, essa empresa não existe. Isso é a pior empresa do mundo. Talvez a única empresa que poderia ser pior do que essa é a empresa que realmente quebra, que fale, porque nenhuma empresa que esteja operando, que esteja em funcionamento, vai ficar 30 anos com a sua cotação literalmente ladeira abaixo, perdendo ano após ano. Aí você vai me falar, mas aí meu dinheiro vai sumir, eu não vou ter dinheiro nenhum no final dos 30 anos. Mas será realmente que é tão ruim assim? Será que a diferença vai ser muito grande da simulação anterior? Porque na simulação anterior nós vimos que você tem um patrimônio considerável no final. Vamos ver. Bem, e agora, como vocês já conhecem a dinâmica da tabela, será bem mais rápido. A única diferença é que aqui o valor da cota a todo ano cai 3%, mas o primeiro ano não muda exatamente nada. A partir do segundo ano, a cota já passa a ser 48,50 e com o valor de 6.660 conseguimos comprar 137 cotas. Patrimônio total 12.464,50. No quinto ano, reinvestindo os dividendos, já teríamos 8.911,43. O preço da ação, que no início era 50, agora já é 44,27. Compramos 201 ações, total de 792 ações. Renda passiva mensal 175,31. Renda passiva anual 2.103,71. Um patrimônio total de 35.061. No décimo ano, já teríamos R$ 13.745,06 reinvestindo os dividendos. Preço da ação já estaria 38,02, comprando 361 ações, total de 2.248. Renda passiva mensal 427,34. Renda passiva anual 5.128,14. Patrimônio total de 85.468,96. Bem, chegando aqui no ano 30, percebemos que a ação, que era R$ 50 no início, já é R$ 20,67. No mês, compramos mais de 2.700 ações, somando um total de mais de 27 mil ações, que geram uma renda passiva mensal pouco mais de R$ 2.800, e o que é importante mesmo é a renda passiva anual, R$ 34.097. Porém, o nosso patrimônio, que no início nós pensávamos que seria algo desastroso demais, mas ainda assim é R$ 568 mil, pessoal. Então, se você comparar com a simulação anterior, que era 852, nós percebemos que o estrago não foi tanto assim. E a gente consegue ver que os juros compostos realmente ele consegue te salvar, porque mesmo você aplicando aqui na pior empresa do mundo, praticamente, o seu aporte anual é de R$ 24 mil, pouco mais, e você ainda assim consegue ter 34 mil anual de renda passiva, e o seu aporte mensal anual, que aumentou 4,1 vezes, que é exatamente a mesma coisa da simulação anterior, o seu patrimônio total aumentou 123 vezes. Então aqui ele teria aumentado 142 vezes. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Aqui você tem mais de 27 mil ações compradas. No primeiro cenário, era apenas 17 mil. Então o saldo final de ação é de praticamente 10 mil ações a mais. Agora vamos fazer a seguinte simulação. Imagina que você aplicou aqui durante 30 anos, mas no finalzinho, no último ano, Deus teve compaixão de você. E Deus imaginou, poxa, essa pessoa vem sofrendo durante 30 anos. Não, no último ano eu vou recompensar de alguma forma. Eu vou fazer com que o valor da ação seja pelo menos a mesma coisa que foi lá no início, R$ 50, para pelo menos você ficar no 0 a 0. Então imagina se no final, no último ano, o precinho dessa cotação vai subindo, subindo, subindo e chega aos R$ 50. Vamos ver o que acontece aqui com seu patrimônio final, com a sua renda passiva anual e com a sua renda passiva mensal, R$ 50. Bem, então você vê que a sua renda passiva mensal já passa a ser mais de R$ 6 mil, a anual mais de 77, e o seu patrimônio, que era de 500 e poucos mil reais, já passou para quase 1.300.000. É difícil você terminar
com os R$ 50 que você começou 30 anos atrás, bom, já que ela passou 30 anos caindo, despencando, nada impede que pelo menos no final ela volte ao normal. Só que como aqui você acumulou uma quantidade de ação muito maior, é claro que seu patrimônio será muito maior. E é claro que o seu rendimento também será muito maior, porque como eu já falei no início, o rendimento que você tem, o que você recebe de dividendos, é referente à quantidade de ações que você tem, não referente ao valor da ação. Então, para o investidor de longo prazo, quanto mais ações você tiver, maior será o rendimento e, consequentemente, maior será o patrimônio. É o que você estará recebendo anualmente ou mensalmente que fará a diferença para você no final. Bem, pessoal, nós podemos perceber como que os juros compostos ele vai ter um resultado positivo no final. Qual seria o pior cenário, além desse que eu mostrei? Então, se vocês gostaram do conteúdo, se agregou de alguma forma, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer, para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.